A mensagem de hoje é um texto muito conhecido de todos nós. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Alegria versus ansiedade. Uma luta de todos nós. É o título desta mensagem. Alegria versus ansiedade. É uma luta de todos nós. Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 7. Você abriu aí? Então, abra sua Bíblia e acompanha com a gente para você aprender mais. Porque quando a gente ouve a palavra e acompanha a leitura na Bíblia, o aprendizado é muito maior. Precisamos aprender cada vez mais da palavra de Deus. Então vamos lá. Vou ler na nova versão transformadora. É uma nova versão bíblica, né, feita pela editora Mundo Cristão. Eu uso a NVI, a nova versão internacional, mas eu achei muito boa essa tradução de Filipenses 4, 6 a 7, nessa versão chamada NVT, nova versão transformadora. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Todo aquele que confia em Jesus tem o privilégio de experimentar abundância de alegrias. E em um coração alegre, a ansiedade e a angústia, passam longe. Em um coração alegre, a ansiedade e a angústia, usando um termo bem jovial hoje, vazam, passam batido. Portanto, na palavra dessa noite, o Senhor quer que a alegria vença essa luta contra a ansiedade, o seu coração seja alegre. Olha o que diz o Salmo 16, o verso 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Que maravilha! Mas vamos ser francos. Vamos ser honestos. Poucos os crentes que aproveitam este privilégio. Há muitos crentes que passam a vida sobre uma nuvem, sabe aquela nuvem preta, aquela nuvem negra que vem chegando, tá aquele céu azul, de repente vem um vento, traz uma nuvem enorme negra e leva embora o sol, vem a tempestade, raio, trovão. Tem muito crente que passa a vida sobre a vida, não é um dia, 2, 3, 4 meses, é a vida, sob uma nuvem de decepções, de desapontamentos, de desilusões e de desenganos. Quando, afinal, poderiam viver uma vida experimentando uma verdadeira alegria. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que os terá privado, esses crentes, de viver uma vida assim, de uma verdadeira alegria? A resposta a essa pergunta, importante para todos nós, no século XXI, encontra-se nesta carta escrita no século I, ou seja, 20 séculos atrás, onde os crentes também viviam tristes e ansiosos. Então, essa luta de ansiedade contra alegria, de alegria contra ansiedade, não é só nossa, não é só do século XXI.
ela já vinha dos crentes desde o primeiro século. A epístola ou a carta aos Filipenses, veja só que interessante. Você sabe muito bem, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava preso em Roma, mais ou menos lá pelo ano 62 depois de Cristo. E essa carta foi enviada a seus irmãos cristãos da igreja de Filipos, uma igreja que Paulo havia fundado na sua segunda viagem missionária, que está narrada lá no livro de Atos, capítulo 16. Trabalho de casa, leia o livro de Atos, capítulo 16. Você vai ver Paulo fundando a igreja em Filipos. Um dos membros da igreja em Filipos, de nome Epafrodito, você conhece algum Epafrodito hoje? Bom, um dos membros da igreja em Filipos, Epafrodito, ele tinha sido enviado da igreja de Filipos para Roma com uma oferta especial para o apóstolo Paulo, para ajudá-lo naquele período difícil em que ele estava preso. Vejam só, Paulo estava preso e a igreja em Filipos ousou, com fé e coragem, ajudá-lo a sustentar, porque ele estava preso em casa e ele tinha que se manter. Ele não estava preso num cárcere dentro de uma prisão, onde o Império Romano dava comida para ele. Não, ele estava preso em casa, ele tinha que se virar. Ele tinha que se manter. E a igreja o ajudava. Então, a epístola de Paulo, a carta de Paulo à igreja de Filipos, é até certo ponto uma carta de agradecimento de um missionário pelo seu sustento. Mas, de fato, a carta aos Filipenses é muito mais do que isso. A carta de Paulo aos Filipenses é um meio de Paulo compartilhar o segredo que ele aprendeu a respeito da verdadeira alegria que o crente tem. A verdadeira alegria cristã. Quando lemos o que Paulo escreveu à igreja em Filipos, percebemos que aprendemos sobre esse precioso segredo da alegria cristã. Presta bem atenção. Olha para mim agora. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Na carta aos Filipenses, Paulo não diz que podemos ser felizes. Paulo não diz como ser felizes. Paulo é simplesmente feliz. Perceba, meu amado, minha amada, que nenhuma das circunstâncias que Paulo está vivendo contribui para que ele fosse simplesmente feliz. Paulo escreve esta carta de uma prisão. O seu trabalho missionário como apóstolo estava sob um intenso ataque de inimigos, opositores. E depois de 20 anos viajando como missionário a serviço do Evangelho de Jesus, Paulo estava cansado. Aos Filipenses é uma carta em que o apóstolo Paulo ensina como desfrutar de alegria e como não ser ansioso, mesmo passando as mais terríveis dificuldades. Paulo menciona pelo menos 19 vezes, nos 4 capítulos que compõem a carta aos Filipenses, 19 vezes ele menciona a palavra gozo, regozijo ou alegria. Você percebe, então, que o que há de extraordinário quanto a esta carta é o seguinte: a situação de Paulo era de tal ordem que não havia razão alguma para ele ter alegria. Não havia, em princípio, nenhum motivo para Paulo estar contente. Não há por que não ter ansiedade. Paulo está cansado, Paulo está preso, Paulo está enfrentando uma ferrenha oposição. Não havia motivo para esta alegria. Pelo contrário, Paulo devia estar normalmente, humanamente falando, angustiado, ansioso e com medo. Ele era prisioneiro em Roma,
O seu caso estava para ser julgado dentro de pouco e ele poderia ser absolvido ou decapitado. Em Atos, capítulo 28, verso 30 a 31, nós aprendemos que Paulo estava sob prisão na própria casa que ele alugara lá em Roma, mas achava-se ligado por algemas a um soldado romano. E ele também não tinha permissão de pregar em público. Olha o que diz Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Essa situação contrastava tremendamente com aquilo que Paulo tinha no seu coração. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 16, lá em Romanos, Paulo fala o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Mas o meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo tinha desejado ir a Roma como pregador, mas em vez de Paulo chegar em Roma como missionário, como pregador, Paulo chegou lá como prisioneiro. E, infelizmente, os crentes de Roma estavam divididos. Veja só. Alguns eram a favor de Paulo, outros eram contra Paulo. Paulo fala isso no primeiro capítulo de Filipenses, versos 15 a 17. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Tinha gente na igreja em Roma que queria agravar a tão pior já situação do Paulo. Mas perceba, meu amado, presta atenção, minha querida irmã. No entanto, apesar do perigo, do desconforto em que Paulo se encontrava, o coração dele transbordava de alegria. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. E essa alegria não permitia ao apóstolo ter tempo de ficar ansioso. Pelo contrário, era essa mesma alegria que tirava do coração de Paulo toda e qualquer ansiedade, mesmo estando passando por tantos problemas, mesmo estando preso e perto de ser martirizado por ser cristão. Ao contrário do que estamos vivendo hoje em dia, com a pandemia da Covid-19, a ansiedade ainda é a maior doença do século XXI. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas não da Covid, não do infarto, não do câncer, não da tuberculose. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A ansiedade atinge adultos e crianças, doutores analfabetos, religiosos e ateus. Um autor americano que eu gosto muito, chamado Warren Wiersbe, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Em outras palavras, a ansiedade é falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Eu vou citar aqui algumas causas da ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Anote isso aí.
Causa da ansiedade. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Os crentes de Filipos não estavam vivendo em um paraíso existencial. Pelo contrário, eles estavam cercados num mundo de perseguições. É o que Paulo fala no verso 28 do capítulo 1. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. O próprio Paulo, como já falamos aqui várias vezes, essa palavra, estava preso na antessala do martírio, com os pés na sepultura, e segundo os historiadores, Paulo foi decapitado pouco tempo depois. Nuvens escuras formavam sobre a cabeça de Paulo. Meu amado, minha amada, quando nós olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, quando fixamos os olhos nas nuvens escuras que estão se formando, em vez de olharmos para Deus, que governa as circunstâncias, nós ficamos ansiosos e a alegria não existe. Então, meu amado, por mais negra que seja a nuvem que esteja cobrindo você, por mais densa, por mais terrível, nenhuma nuvem, nenhum problema, nenhuma circunstância é maior do que o Deus que você serve. Nenhuma dificuldade tem poder igual ao Deus que você serve. Então, a primeira causa da ansiedade é que, em vez de olhar para o Deus que a gente serve, a gente olha para o problema. Pare de olhar para o problema e olhe para Deus. Em segundo lugar, a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. A ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Sabe por quê? Porque as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas nos fazem sofrer muito mais. Nós desapontamos as pessoas e elas nos desapontam. Warren Wiersbe escreveu esse livro, né, Ladrões da Alegria, onde ele comenta a carta de Paulo aos Filipenses. E ele fala isso. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Você já foi roubado hoje? Alguém já roubou a sua alegria hoje? Porque, meu amado, há pessoas que carregam uma alma ferida. Há pessoas que são prisioneiras da amargura. E aí os relacionamentos acabam sendo estremecidos, afetados, abalados, machucados, feridos, às vezes destruídos. Paulo fala isso no capítulo 2, versos de 1 a 4 de Filipenses. Abre aí, acompanha comigo. Filipenses 2, de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não deixe ninguém roubar a sua alegria. Cuidem um dos outros. Perdoe. Quando a pessoa não perdoa a outra por alguma mágoa, por alguma coisa errada que seja feita, quem mais sofre é a pessoa que não perdoa. Porque quem não perdoa parece que está querendo, né, machucar outra pessoa, parece que está querendo envenenar a outra pessoa, mas é o contrário que acontece. Quando há falta de perdão, é a pessoa que não perdoa que sofre, que prova do próprio veneno, que traz doença para você, que traz ansiedade,
que rouba a sua alegria. Em terceiro lugar, a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Em primeiro lugar, a ansiedade tem causa quando olhamos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Em segundo lugar, a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados, quando as pessoas roubam a nossa alegria. E em terceiro lugar, a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Isso eu estou falando não, é Paulo lá em 3,19 de Filipenses. Abre lá, Filipenses 3,19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, seu Deus é o estômago e tem o orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Queridos, as pessoas que só se preocupam com as coisas materiais só vivem inquietas e desassossegadas. Aqueles que põem a sua confiança no dinheiro em vez de depositar em Deus, descobrem que a ansiedade e não a segurança é a sua parceira. Eu já falei isso e até mais de uma vez. Foi feita uma pesquisa num bairro em que a população era de alta classe, eram ricos. E a essas pessoas ricas, foi feita a seguinte pergunta: qual é a sua maior preocupação? Sabe qual foi a resposta? É isso aí, você está certo. Dinheiro. Parece que quanto mais tem, mais quer e mais o dinheiro influencia. Quando a gente se preocupa demais com as coisas materiais, elas roubam a nossa alegria também, invadem a ansiedade. Eu nunca vou esquecer de um testemunho que eu ouvi uma vez de um casal que estava aprendendo sobre isso, num curso que a gente dá lá na igreja, e aprenderam que tudo é de Deus, e essas coisas são materiais, Deus dá, Deus tira, Deus faz o que quer, quando a gente entrega a vida para Deus. E eles saíram com esse aprendizado e logo em seguida alguém bateu no carro deles, fez um amassado, não foi nada grave, mas amassou, né? Aquela coisa chata que acontece. O marido falou assim, ele conta depois, ele orou e falou, tá vendo, Deus, amassaram o teu carro aí, ó, dá um jeito. E tá certo. Pare de se preocupar com as coisas materiais. Caminhando para o final. 3 são os resultados da ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade produz uma estrangulação íntima. A palavra ansiedade no grego traz essa ideia de estrangulamento. Quando você estrangula, você aperta o pescoço, né? Até a pessoa não conseguir mais respirar e ela morre sufocada. Isso é o que a palavra ansiedade no original grego do Novo Testamento quer dizer. Estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dele a possibilidade de respirar. A ansiedade produz uma fragmentação existencial. A pessoa ansiosa é como se fosse rasgada ao meio. A ansiedade produz uma esquizofrenia emocional. A pessoa ansiosa perde o equilíbrio. O autor que eu já citei, Warren Wiersbe, ele diz que a palavra ansiedade significa ser puxado em diferentes direções. Então, quando você está ansioso, é como se um problema estivesse puxando você para um lado, o outro puxando você para o outro, alguém puxando para baixo, outro puxando para cima. É assim que a ansiedade faz você sentir. As nossas esperanças nos puxam em uma direção, os nossos medos nos puxam em direção oposta, e assim ficamos rasgados, fragmentados. Meu amado, a ansiedade é cega, porque não vê o cuidado de Deus na nossa vida. Você já ouviu falar de Albert Einstein? Claro que já ouviu falar desse grande cientista Albert Einstein. Ele disse algo muito interessante sobre isso. Há 2 maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre.
Qual é que você vai experimentar? Como se nada fosse milagre ou como se tudo fosse milagre? Não deixe a ansiedade estrangular você. Em segundo lugar, a ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas, sofre antecipadamente. Você é assim? O problema ainda nem aconteceu, tu já está sofrendo. É ou não é? Tem muita gente, tem muito crente que é assim. Diz que não. A coisa nem aconteceu, talvez nem aconteça e você já está sofrendo. A ansiedade esgota a energia antes do problema chegar. E aí, quando o problema chega, porque o problema chega. Né? O que Jesus falou, no mundo tereis aflições, o problema vai chegar. E quando o problema chega, a pessoa já está fragilizada, esgotada. Ou mesmo se o problema que ela está sofrendo não chegar, a pessoa já está sem força ou vontade para reagir, para lutar. Preste atenção nessa ilustração. É interessante. Um relógio começou a calcular o trabalho que teria que fazer no ano seguinte. Num raciocínio rápido, ele pensou mais ou menos assim o relógio. Se eu tic-taquear 2 vezes por segundo, né? Todo relógio faz tic-tac, tic-tac. Se eu tic-taquear 2 vezes por segundo, isso quer dizer que terei que tic-taquear 120 vezes a cada minuto. Numa hora, serão 7.200 vezes. Durante o dia, serão 172.800 vezes tic-taqueando. Ora, num ano, precisarei tic-taquear 63 milhões de vezes. E em 10 anos, então, vou tic-taquear 630 milhões. E assim, de cálculo em cálculo, aquele relógio foi imaginando o tanto que teria de suar. E sabe o que aconteceu? O relógio não resistiu. Ele teve um colapso. Pifou. Você se identificou com esse relógio? Já sofre antecipadamente? Já fica sem força? Só de pensar no problema? Só de pensar no amanhã? Em terceiro lugar, a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. Tem um conhecido pastor que nas redes sociais dele, ele sempre responde assim: Deus no controle. Deus no controle. Repete comigo aí onde você está. Deus está no controle. A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. Deus não está no controle na sua vida, Deus não está fazendo na sua vida. Então, se você está ansioso, você está crendo que Deus não está no controle. A ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade do poder de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. Um dia, quando John Wesley estava longe da sua casa, alguém veio correndo na sua direção, repetindo: John Wesley, sua casa foi destruída por incêndio, sua casa foi destruída por um incêndio. John Wesley então respondeu: não foi. Sabe por quê? Pelo simples fato que não tenho casa nenhuma. Aquela em que eu tenho morado até hoje, já há muito tempo pertence ao Senhor. E se ela pegou fogo, é uma coisa a menos para me preocupar. É radical, não? O John Wesley foi muito radical aqui. Mas exatamente é esse o espírito das palavras de Jesus ao denunciar a preocupação e a ansiedade como um pecado. Eu já falei isso muitas e muitas vezes, meus amados. Não fixe os seus olhos no tamanho dos seus problemas. Fixe os seus olhos no tamanho do seu Deus. A oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Você quer ser curado da ansiedade? A oração é o remédio de Deus. Olha o que Paulo fala no verso 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele faz. Orem a Deus. Não fica preocupado, alma. Ao invés de ficar preocupado, ore a Deus.
peça a Deus do que precisa e agradeça por tudo que Ele faz. Deus não dá apenas uma ordem, não vivam preocupados ou não andem ansiosos, como está em outras versões, mas Deus também oferece a solução. Deus não apenas diagnostica a doença, mas também dá o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. O antídoto adequado para a ansiedade é abrir entusiasticamente, fervorosamente, efusivamente o coração a Deus. Lidamos com ansiedade, não com livros de autoajuda, mas com a ajuda do alto. Triunfamos sobre a ansiedade, não batendo no peito com uma arrogância, mas caindo de joelhos e lançando sobre Cristo a nossa ansiedade. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. William Barclay, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, afirma o seguinte: não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem nada demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. O remédio de Deus deve ser usado de acordo com a prescrição de Deus. Paulo diz que nós devemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. Apresente suas necessidades a Deus em oração, em vez de ficar acumulando o peso da ansiedade no seu coração. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Pedi e dar-se-vos-á, lá em Mateus 7,7. Ou em João 14,13, tudo quanto pedides em meu nome eu farei. Olha o que está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus falou, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. João 14,13, tudo quanto pedides em meu nome eu farei. E se isso não basta, tem o Tiago, no capítulo 4, verso 2, que diz: nada tendes, porque não pedis. Nós devemos olhar para o que Deus já fez por nós, para não ficarmos ansiosos. Olhe para o que Deus já fez na sua vida. É o Salmo 116, verso 7. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Descansa, meu amado, descansa, minha amada. Olhe para o que Deus já fez. Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá descanso. O Senhor tem sido bom para você. Paulo, quando fundou a igreja em Filipos, ele foi açoitado e preso. E mesmo assim, ele agradeceu a Deus cantando louvores na prisão, lá em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Quer mais um exemplo? Quando o profeta Daniel foi vítima da traição lá na Babilônia, longe de ficar ansioso, Daniel orou a Deus com súplicas e ações de graças. Daniel capítulo 6, versos 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E você sabe o que aconteceu. Daniel foi preso e jogado aos leões. Meu amado, preste atenção, Daniel orou, jogou sua ansiedade para Deus, lançou sua ansiedade para Deus. Daniel orou e foi capaz de passar a noite junto com os leões em perfeita paz. Enquanto o rei, no seu palácio, não conseguiu dormir. Olha o capítulo 6, do verso 18, no livro de Daniel. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O Daniel orou e passou a noite na cova dos leões, em companhia dos leões, em paz. E o rei, no seu palácio, nem dormiu. Para concluir, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Um médico experiente analisou a ansiedade característica de seus pacientes. E ele verificou que 40% desses pacientes estavam ansiosos com coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam ansiosos com coisas acontecidas no passado.
12% tinham ansiedade de perder a saúde, embora a sua única doença estivesse na imaginação. Os outros 18% tinham outras ansiedades, mas o médico descobriu que, em geral, elas não tinham qualquer fundamento. Então, para que lutar contra a ansiedade, para você lutar contra a ansiedade e vencer com uma vida alegre em Jesus, entenda o seguinte: depender de algo ou de alguém significa estar sujeito às condições, limitações, às restrições disso. Depender de algo ou de alguém significa estar debaixo da proteção, do mandato de uma autoridade, de uma pessoa. E quando as dependências não são boas, saudáveis, alguém pode pensar que não consegue viver, avançar ou desfrutar da vida sem elas. Você tem que aprender a depender de Deus em todo momento. Assim como Deus ensinou a Paulo que ele é mais que suficiente, que Deus é a fonte de toda a bênção, Deus também está dizendo isso hoje a você. No mundo de hoje, como seres humanos, nós estamos sempre a 1000 km por hora, pensando que podemos fazer tudo. Mas é quando exaurimos nossas forças, é quando dizemos não consigo mais, quando dizemos não dá mais, é que Deus vai intervir. Pois aí é exatamente o momento que Deus quer que estejamos. Na posição em que deixamos de tentar e começamos a descansar em Jesus, a ansiedade vai embora e abre as portas para a verdadeira alegria entrar nas nossas vidas. Descanse em Jesus. Se você sente hoje que chegou ao final das suas forças, se você está sentindo que a ansiedade por causa da pandemia ou por causa dos problemas tomou conta da sua vida, se você sente que a alegria foi há muito tempo embora, então, meu amado, minha amada, Jesus está dizendo para você agora: alegre-se, porque você está no lugar certo, na hora certa, para o meu agir. Pode ser que você tenha gastado toda a sua energia tentando ter o controle das coisas ou que tudo aconteça do modo que você acha certo. Mas não se esqueça de que Jesus é mais que suficiente para cada área de sua vida. Jesus é a própria alegria. O filósofo grego Sêneca disse o seguinte: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Interessante, né? O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Mas eu não vou terminar essa mensagem citando filosofia grega. Eu vou terminar essa mensagem citando o que o apóstolo Pedro ensina em sua primeira carta, capítulo 5, versos 6 e 7. Você sabe esse verso? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou como está tão poeticamente narrado na versão da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Você quer orar comigo? Você quer pedir que Deus leve a ansiedade embora, que entre a alegria e você descanse em Deus? A confiar em Deus? Então ore comigo agora, você que está perdido. Você que está perdendo a luta contra a ansiedade. E ao invés de viver uma vida alegre em Cristo Jesus, tem tido tempos difíceis, tristes, depressivos até. Faça essa oração comigo. Feche seus olhos agora e ore comigo. Amado Pai, em nome de Jesus e na misericórdia do Espírito Santo, eu clamo a tua ajuda. Pai, volta para mim o teu rosto de misericórdia, de paz, conceda-me a saúde do corpo e da alma. Ó Deus, em momentos de depressão, cheguei muitas vezes a perder o encanto pela vida, Senhor.
Nada mais me alegra, tudo me parece vazio e sem sentido. O barulho, a presença de muitas pessoas, as coisas por fazer, enfermidades, o medo, a angústia, a ansiedade, Deus, tudo me cansa ou faz sofrer. Ajuda-me, Senhor. Alivia o meu fardo, cicatriza as feridas do meu ser. Lava-me, ó Pai, com o bálsamo do perdão. Espírito Santo, afasta a escuridão e qualquer sintoma de depressão, de angústia, de ansiedade, de pânico, de tristeza da minha alma. Devolve-me, ó Pai, a alegria de viver, Senhor. Pessoas da minha família dependem de mim, eu preciso estar com elas. Que sejam para hoje as tuas promessas, ó Pai. Em ti eu confio e sei que não estarei no abandono. Jesus, ouve o meu clamor. Ó Espírito Santo, cura a minha dor. Eu oro no nome e no poder de Jesus. Amém.